Olá, boa noite a você, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse desta quarta-feira, véspera de feriadão, dia 6 de setembro de 2023. César Calejon foi para o Rio de Janeiro e nós trouxemos uma carioca para cá. Sim. Oi, Carol Lourenço, seja muito bem-vinda ao Sinapse, na cadeirinha do César. Olha, boa noite, Roberta, obrigada e boa noite essa audiência desse programa que acabou de começar e está maravilhoso. A nossa audiência já te conhece, né? Porque você também é comentarista do ICL Notícias, então, olha só, vamos dar palminhas aqui, todo mundo, para a Carol aqui no chat. E, Carol, como tradição, a gente sempre traz um destaque do dia nesse começo de programa. E eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro escalão, né, do governo Lula, que tinham 11 mulheres, né? Daniela Carneiro caiu e acaba de cair também Ana Moser. Então, nós temos agora 9 mulheres. Luciana Santos, né, que é da pasta de Ciência e Tecnologia, deve ser remanejada para o Ministério das Mulheres. E aí, Cida Gonçalves também deve sair. Vamos lembrar que Nízia Trindade também já foi ameaçada. E a minha pergunta para você, que é socióloga, é a seguinte: você acha que se trata de uma mera coincidência ou as mulheres estão de fato na mira, sociologicamente falando? Sim, não é uma perseguição orquestrada contra as mulheres, mas inegavelmente as mulheres que entraram, né, na cota da Esplanada, elas entraram ou na cota pessoal do presidente Lula ou na cota do PT, que é justamente essa cota que é colocada para negociação nesse momento que o Lula não aponta que é uma reforma ministerial, mas que está tomando, né, o contorno de um ajuste aí ministerial. E como o compromisso com a paridade, com a agenda de desigualdade de gênero, não é um compromisso da frente ampla que elegeu o presidente, mas um compromisso, sim, de alguns dos movimentos, né, que dialogam e constroem com o Partido dos Trabalhadores e com o presidente, no primeiro momento de negociação, sai uma mulher da cota e é indicado um homem. E é sério, né, porque a imagem na fotografia, que já não era a fotografia ideal de um Estado, né, com lideranças paritárias, vai cada vez mais se complexificando, né? E para além de serem mulheres, né, como eram mulheres atreladas à cota pessoal do presidente Lula, né, você citou a própria Ana, a Nízia, além de saírem mulheres, a gente está saindo mulheres atreladas a uma agenda progressista, né, que tem um diálogo muito forte, estavam conduzindo políticas públicas importantes. Então, realmente, é um alerta tanto para a agenda de paridade, mas também para a própria agenda da condução das políticas públicas, né. Vamos lembrar que Marina Silva e Sônia Guajajara também já ficaram na corda bamba também. Marina, Sônia, Nízia, e se a gente descer um pouco, né, Maria Rita, presidente da Caixa Econômica também, inclusive, está no momento agora de ajuste de cargos também de algumas autarquias e dos bancos. Então, realmente, é para a gente manter o alerta. E se for olhar, na verdade, dos 11 nomes, na verdade, é mais fácil a gente contar quem não teve sobre a mira, né, nos últimos meses. Resistam, mulheres. Vamos resistir. Vamos chamar nosso convidado? Vamos. André Abujanra, seja muito bem-vindo ao Sinapse. Ele é cantor, compositor, guitarrista, percussionista, ator, diretor de cena, produtor musical, ator e também compôs algumas trilhas aqui do ICL. Seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Poxa, que prazer. Obrigado, queridas. Para mim é uma honra estar aqui, sou muito seu fã, agora conhecendo a Carol também, eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos embora, né? Vamos embora. Aí falaram para mim: o que você vai fazer lá? Eu falei: o que eles quiserem eu faço. Oba! Eu faço o que eles quiserem. Eu estou aqui com muito amor e muito feliz de CL tá crescendo, e esse programa Sinapse também, e tá crescendo muito, né? E quando o Maurício Arruda, que me chamou para fazer a trilha, eu falei assim: quanto que eu tenho que pagar para fazer essa trilha aí, cara? Eu tô muito feliz, obrigado. Manda ver aí, o que vocês quiserem eu falo. Deixa eu começar falando sobre música, que é a sua praia 100%. André, a gente vive um momento muito especial do Brasil, né? A gente, enfim, teve a volta do presidente Lula. Ao mesmo tempo, a gente ainda convive com a sombra do governo Bolsonaro, né? História de joia.
minuta de golpe, tentativa de golpe. Cara, é uma mistura de sentimentos que passam, né, por nós. E aí, musicalmente falando, você teria uma trilha sonora para esse momento do Brasil? Ou qual gênero musical mais combinaria com esse gênero, com esse momento que a gente está vivendo, hein? Se for contar da raiva que eu tô, da injustiça que eu tô, do bode que eu tô, dessa galera, dessa extrema-direita nojenta, dessas coisas nojentas que o Brasil tá ainda tendo que passar, eu colocaria um punk rock pesadíssimo. E eu gosto de punk rock, hein? Mas eu tô muito triste, cara. Eu tô muito feliz porque o Lula tá aí. Eu tô muito feliz da gente ter conseguido colocar o Lula para ser presidente, né, da gente. Tem alguns problemas, assim, né? Alguns problemas que a gente tem que resolver e a gente vai conseguir. Mas se eu fosse colocar uma trilha sonora, seria uma trilha sonora de filme de terror com punk rock misturado, assim, hoje, né? Muito bom, maravilhoso. Muito bom, André. Não, muito bom te ouvir, assim, e também parte da nossa audiência claramente já te conhece, mas acho que vale você se apresentar um pouco e tentar contar pra gente como o André, né, porque muito coerente, né, com a sua obra, com a sua performance, continuou progressista, né, nessas últimas décadas em que muitos artistas comporam, né, a base do bolsonarismo. E aí, o que na história do André conta pra gente? Por que você tá aqui conversando com a gente? Por que você faria a trilha de graça pro ICL? Bem, Carolzinha, muito prazer, viu, querida? Prazer. Eu tenho uma história bonita, assim. Primeiro que eu sou filho do Antônio Abujamra, né? Um dos maiores diretores de teatro do mundo, na verdade, porque ele realmente... Ele chegou a ganhar, antes da morte dele, um prêmio. Se bem que ele não ligava para prêmio, né? Mas ele chegou a ser reconhecido como um dos melhores teatrólogos do planeta, né? Uhum. E a minha história é muito bonita porque eu nasci em 65. Eu tenho quase 60, eu tenho 58 anos. E uma das coisas que o meu pai... A primeira coisa que eu me lembro que o meu pai falou para mim foi: a vida é sua, estrague-a como quiser. Então, a primeira sorte que eu tive de vir para esse... Eu sou do candomblé, né? Faz 20 anos que eu sou do candomblé. E eu sou o único religioso da minha família. Depois eu conto uma história do meu pai muito fofa, assim. Mas eles me deram muita liberdade quando eu era pequeno. Muita. Eu e meu irmão, o que a gente teve na década de 70, coisa que poucas crianças tiveram, que era a liberdade e liberdade mesmo. Quando você, na década de 70, ou você entrava na escola, ou você ia ser... tinha até uma peça de teatro que se chamava O que você vai ser quando crescer, médico ou engenheiro? Você não podia ser artista, você não podia ser músico. Nem você jornalista, não podia ser quase. Exatamente. Então eu tive uma coisa... Começou com a liberdade, né? Começou com a liberdade que meu pai deu. E ele me ensinou uma coisa muito linda. Ele falou assim, como ele fala assim, a vida é sua, estraga como quiser, é uma ironia. Ele me deu a liberdade de falar assim, cara, faça o que você... Hoje eu vejo assim, né? Quando é criança a gente não entende muito, mas hoje eu vejo, faça o que você... Escute o seu coração e faça o que você quiser, mas mesmo, sabe? E eu tenho meus filhos hoje e eu ensino isso para eles, cara. Inclusive para quem estiver me ouvindo, cara, se você... a gente é uma floresta, Carol. Não tem nenhum ser humano igual. Então, se você quiser plantar bananeira e criar mexerica, vai plantar bananeira e criar mexerica. Uhum. E as pessoas não têm muita coragem disso. Então, eu tive muita liberdade. E outra coisa que eu aprendi também é que o errar na minha profissão, ele é bom. Se eu for operar um coração e for um médico, eu não posso errar, né? Nem pensar. Porque daí eu mato o cara. Mas se eu sou um músico e faço uma música ruim, ou eu crio alguma coisa que é ruim, isso é bom, porque daí eu vou crescer com esse erro e eu vou, né? E sobre a outra pergunta que você fez, eu nasci na ditaduraça mesmo, né? Eu vi meu pai ser... Meu pai era amigo do Herzog, que mataram e falaram que ele se matou, né? Então, quer dizer...
Meu pai, ele fez uma peça essa história é engraçadíssima, porque existia uma censura mesmo. Então, se eu vou fazer uma peça com você, e aí tinha o ensaio geral da peça, era um dia antes da estreia. E eu, o censor da peça, né? Ele fez a peça de um grego, muito... como é que é o nome da peça? Bem, eu não sei o nome da peça, mas o autor da peça já tinha morrido há mais de 2000 anos, né? E aí o censor falou... Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas tudo bem. Era um grego, tá? Um filósofo grego lá daqueles. E aí até o final da entrevista eu lembro. Aí o censor falou para ele assim... eu quero conhecer o autor dessa peça, ele é muito reacionário. Aí ele falou, ele morreu faz 2000 anos já. Aí foi preso por causa disso. Meu pai foi preso porque falou que eu esqueci o nome do autor. Mas, então, quer dizer, ele foi preso, ele tirou Plínio Marcos da cadeia, né? Então, as pessoas que não têm, que falam que não existiu ditadura, existiu. Eu fui ameaçado de morte pelo ex-presidente, o Bolsonaro, no programa do Rafinha Bastos, tem no YouTube lá. Eu fui ameaçado, não por ele, pelos seguidores dele. Ele ainda era deputado, mas já tinha essa máquina, esses robozinhos, esses bolsonaristas. Conta pra gente, Abu. Conta pra gente, pra quem não acompanhou, como é que foi? O que aconteceu? O que você falou, cara? O que incomodou? Então, eu trabalhava na Bandeirantes com o Rafinha Bastos, que é um cara que eu tenho muito carinho mesmo. E era programa ao vivo, e tinha uma banda lá, e eu era o chefe da banda. E o Bolsonaro foi ser eu não gosto nem de falar o nome dele, ele foi ser entrevistado lá, e o Rafinha falou, o que você acha da ditadura? Aí ele falou, não, a ditadura não existiu. Cara, aí, eu perco emprego, mas não perco a frase, né, cara? Começou a vir um sangue do meu pé, veio subindo o negócio ao vivo, microfone, e eu comecei a discutir com o cara. Eu falei, você sabe quem foi o Plínio Marcos, Antônio Abujanra e tal? Comecei a discutir com ele. Tem no YouTube, depois procura lá, eu e o Bolsonaro tretando. Olha. E era ao vivo, né? Era ao vivo. E aí, cara, eu cheguei para ele, comecei a discutir com ele. Olha, eu fui educado, eu sou uma pessoa educada, né? Até que eu sou educado. Aí eu comecei a discutir com o cara, e ele falou que... a resposta dele foi ridícula. Foi tipo, que eles fizeram para ganhar dinheiro do Estado. Ele falou uma besteira lá. Aí no final eu falei assim, Bolsonaro, escuta, e você acha que é uma doença ser homossexual, né? Eu falei só, tipo, 8 anos atrás, né? E ele ficou meio nervoso, falou assim, eu não sei, acabou a entrevista. Bem, resumo da ópera. Todo mundo veio me abraçar, Abu, você é um maravilhoso. Obrigado. Cara, no dia seguinte, no dia seguinte eu comecei a receber um monte de e-mail anônimo. Gordo filho da puta, vamos te matar, vamos acabar com a sua... eu fiquei com medo, pessoal, mas fiquei com medo, porque eu tenho um filho pequeno, né? Eu fiquei com medo. Sabe quem me salvou? André? Qual ano? Isso... 17? Putz, cara... Há 8 anos? Não, né? Bem antes, antes. No início lá do crescimento dele. Mas já era bem crescidinho lá, né? E eu não me lembro, mas meu pai ainda era vivo, cara. Meu pai já morreu quase há 10 anos, 9 anos atrás. Eu não sei, eu sei que foi punk, a parada foi punk. E sabe quem me salvou? Foi o Galilei, cara. Sabia? Olha que história bonita. Eu posso contar? Claro, vai, essa história é boa. É que eu tô falando mais que o Homem da Cobra, vocês nem perguntam, eu vou falar. Então você tá sendo entrevistado, pode né? falar. Se você a gente acredita na autogestão também. É um papo, cara, mas é que papo. eu falo vamos muito, que vamos. Eu falo muito, viu? Não, então, o Galilei me salvou. Eu vou explicar por quê. Quem não sabe quem foi Galileu? Galilei coloca no Google lá, né? Ou vai em algum curso do ICL, que tem um monte de gente fazendo curso, incluindo eu, e você vai aprender quem foi Galileu. Cara, o Galileu chegou há muito tempo atrás, lá antigamente, e ele falou, pessoal, a Terra, ela não é plana e a gente não é o centro do universo. Aí, cara, olha isso lá, o Galileu, hein? Aí a igreja chegou e falou assim, ô carinha,
amanhã você vai na internet do lugar lá, na pracinha, e você vai falar que a Terra é plana e que a gente é o centro do universo, tá bom? Aí o Galileu falou, tá bom. Aí ele foi no dia seguinte e falou, pessoal, eu estava completamente enganado, a Terra não é redonda, ela é plana e a gente é o centro do universo. Beleza. Aí foi o cara que era o aluno dele, o queridão dele lá, que amava ele, que era um aluno, ficou puto com ele, falou, porra, Galileu, por que você não falou aquilo, por que você não lutou? Ele falou, porque eu tive medo. Sabe? Eu tive medo. Olha que coisa mais linda. E aí ele ficou quietinho no canto dele. A história do Galileu é maravilhosa. Ele continuou a escrever as coisas dele. Ele não morreu e continuou estudando as coisas com. E quando ele foi morrer, ele pegou tudo que ele escreveu e deu para o aluno dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E é muito bonito. Eu fico emocionado com o ICL, cara, quando eu vejo a galera falando, né? Porque a gente não tem que mudar o movimento do planeta, a gente tem que entender o movimento do planeta e ir tentando, consertando as coisas, né? Então o Galileu me ajudou a ficar. Eu fiquei um pouco mais calado, eu nunca escondi a minha posição política, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas são muito perigosas mesmo. Você não viu o cara da Marielle lá que ia depor, que queimaram o cara, meu, sabe? Sim. Eu sou muito amigo do Chico César, sabe? A gente é muito amigo. Quando ele veio para São Paulo, a gente começou a trabalhar junto. Eu acho o Chico maravilhoso e às vezes eu falo, Chico, pega um pouquinho mais leve só. É um pouquinho só um pouquinho, sabe? Agora a gente está um pouco mais resguardado, porque agora a gente não está. Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, porque esse pessoal, a gente estava até falando antes de começar, esses caras, eles são muito burros, graças a Deus. Mas eles têm um mecanismo de internet, eles têm um mecanismo que é muito eles perigoso. Eles sabem usar, né, essa linguagem que favorece discursos rasos. Sim. Pires, né? Raso como Pires, exatamente isso. E o que une eles, né? O comum entre eles é o ódio, né? Então eles gostam de ter algo em comum para odiar. Então realmente é para tomar muito cuidado, né? A violência foi muito utilizada mesmo, né? E você me perguntou assim, como que eu vejo a arte, né? Vocês falaram, a gente não precisa nem te apresentar, não sei o quê, tudo bem, né? Mas, cara, é muito complexo, é complexo viver de arte no mundo, assim. É que eu sou velho, então eu já fiz 80 longas-metragens, eu fiz a trilha do Castelo Rá-Tim-Bum, então aí quando eu pego o Uber e o cara fala, você me conhece? Eu falo, não te conheço. Eu falei, eu fiz aquela bum, bum, aí o cara me conhece, só, né? Então, quer dizer, não é fácil, mas não teria como eu não ser eu, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta, Carol, mas é que você perguntou lá, não respondi, e aí agora estou respondendo. Você respondeu de várias maneiras, né? Ou seja, todos os caminhos levavam você para estar onde você está. É isso. Isso. Sim. Depois de 5 casamentos... 5? Depois de 5 casamentos, 3 filhos maravilhosos, amigo de todas as ex-mulheres... Isso é raridade, hein, Abu? Amigo de ex é raridade, hein? De 5, então? 5. Ó, a Ana Mui Laerte, que é a grande cineasta, né? Que fez o Durval Discos, a gente tem um filho de 28 anos, o José. Ela é madrinha do meu filho Pedro, do 3º casamento. Olha que legal. Pra você ter uma ideia, a gente é muito amigo mesmo. Minha melhor amiga, né? Aliás, a Ana tá lançando um filme ano que vem, que chama Clube das Mulheres de Negócio, que é um filme chapante. Eu fiz a música junto com o Matheus, que fez a trilha do Bacurau junto. A gente fez a trilha junto desse filme. E eu sou marido da... Eu também adoro ser ator, né? Eu sou marido da Irene Ravache no filme, cara. Olha só. Que esse filme é demais. Ó, aguardem. Clube dos... Eu sei que o CL não trabalha muito com divulgação, assim. Não, trabalha com divulgação, não trabalha com... Divulgação sim, não, mas a gente não aceita dinheiro para fazer as coisas aqui, né? Sem patrocínio e monetização zero, mas o que a gente acredita, a gente fala. Ah, isso garota! É muito legal do ICL. Abu, você é compositor, né?
Queria entender de que forma você usa a música para dar o seu recado, para passar a sua mensagem. E se você, enfim, que já viveu, né, na sua casa essa questão da censura, se tem alguma coisa que você não faz, ou não faria, ou não escreveria por conta dessa avalanche que pode vir aí em você, hein? Não, antes de de dar essa resposta, eu vou te dizer uma coisa muito maluca que aconteceu comigo quando eu era pequenininho. Eu não falei até os 4 anos de idade. Olha. Com 1 ano e meio, eu já compunha. Olha que coisa doida. Nossa, se eu nascesse hoje, até meu filho falou, o José, que tá com 28, ele falou, pai, se você nascesse hoje, você ia ter algum certo... A galera ia achar que você era tipo autista, alguma doencinha, alguma coisa. Um transtorno. Um transtorno de abujanrice suprema, sei lá, alguma coisa. Mas quando eu nasci, eu não falei até os 4 anos. E com 1 ano e meio, eu já ia na casa da tia Dibe, que tinha um piano, eu já compunha, eu já era... E meu pai me levou numa escola de música. E aí, a partir daí, eu comecei a falar. E eu não parei de falar mais. Agora eu falo mais. Eu me lembro e eu falava tudo errado quando eu comecei a falar. O dia que eu aprendi a falar helicóptero, a minha mãe não me aguentava mais, porque eu fiquei falando o dia inteiro. Helicóptero, 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 helicóptero. Aí, eu conto isso para te falar que a minha vida, eu enxergo melhor com os meus ouvidos e eu escuto melhor com os meus olhos. Eu sou do candomblé e lá no candomblé o meu nome é Xirian. Sabe o que quer dizer Xirian? Quer dizer um barulho. Sim. Então eu não sou uma pessoa, eu sou um barulho. Então para mim tudo é som. Tudo é som. É muito louco isso. Eu tenho uma coisa me causou, eu vim lá de outra vida com isso. Eu escuto tudo separado. Até tem uma história, a mãe do Pedro, a minha terceira esposa, a Daniele Farnese, que é uma excelente atriz também, é uma arte educadora maravilhosa. A gente estava em Gramado uma vez assistindo um filme chamado Filho da Noiva, um filme argentino maravilhoso. E é um filme que a mulher tem Alzheimer, aí o marido vai pedir ali casamento de novo e tá rolando uma orquestra, né? E tinha um violino desafinado na orquestra. E todo mundo chorando, e todo mundo emocionado, e eu escutando aquele violino, fiquei puto. Daí eu falei pra ela, Dani, um violino... vai tomar banho, caramba, deixa eu... Né? Então eu tenho essa coisa da música. Então quando você faz essa pergunta pra mim, eu não tenho o menor problema. Eu gosto de punk, eu gosto de música erudita, eu gosto de Stravinsky, eu gosto do Prokofiev. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Se eu não faço alguma coisa? Eu perguntei mais da questão das suas letras, das suas composições mesmo. Se tem algo que minha poesia. Da sua poesia mesmo. Então, olha só que bonito. Eu tinha uma banda chamada Os Mulheres Negras, né? Sim. E na década de 90, que era eu e o Maurício Pereira. Hoje a gente não faz mais a banda. Muito por causa do nome, né? Muito por causa do nome. A nossa banda é chamada Os Mulheres Negras, né? E isso a gente não faz. Mas por que tem uma música? A gente ficou depois se perguntando aqui. Então, Carol, assim, eu tenho uma coisa muito... Eu gosto muito do inusitado, eu gosto muito... As minhas palavras, como elas vieram depois da minha música, muito das minhas palavras são sons. Então a gente tinha que ter um nome de banda. O nome da banda original seria Quando as Mulheres Negras Tentaram o Suicídio, Quando a Primavera Era Suficiente. Porque tinha um livro sobre teatro do meu pai, e eu falei, esse nome é legal. Mais pelo som, mais pela... Né, e aí virou Os Mulheres Negras, porque eram 2 homens. Então, na década de 90, tipo, a gente... Né, hoje a gente não pode fazer essa música. E a gente tinha uma música chamada É Duro Ser Preto, né? Então a gente tinha... então a gente também não pode... E tem uma música minha que, graças a Deus, o Chico César canta, o Zé Cabaleiro canta, o Paulinho Mosca canta, que é Alma Não Tem Cor. Adoro. Então, mas assim, eu não canto mais essa música. Olha só. Entendo. Porque e eu acho lindo
eu entendo muito o porquê que eu não canto mais. Porque um dia, no Dia da Consciência Negra, eu coloquei lá A Alma Não Tem Cor. E muita gente me ficou chateada comigo. E eu entendo, e esse momento é muito especial e muito bonito pra gente. E eu sou branquinho, tenho olho azul, eu não sou negro, eu não posso falar Alma Não Tem Cor. Branco Apesar negão, não de pode ser... falar branco negão. Não posso, não posso. Chico César pode, e é lindo, o Chico é muito fofo, porque sempre que ele canta e alguém posta lá, ele fala, ele marca, ele fala a música do André Bujanra. Então, então agora, por exemplo, músicas do Karnak, né? A gente, aliás, está fazendo 30 anos do Karnak, a gente tem um show agora sábado no Blue Note aqui em São Paulo. Algumas letras do Karnak eu modifiquei, por exemplo, tem a música O Mundo, que é uma música que, inclusive, o Ney Matogrosso cantou, junto com o Pedro Lisa Parede, e eu falei, pô, vou ficar rico, né? Mas aí colocaram o nome de André Zambuja no disco, eu nunca ganhei dinheiro, erraram o meu sobrenome. E todo mundo acha que essa música é do Ney Matogrosso, mas ela é minha. Mas a música original é assim, ó, Carol. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. Eu mudei. Hoje eu canto. O mundo é uma salada russa, tem gente da Pérsia, tem gente da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne, tem gente do Zâmbia, tem gente do Zaire. Então, eu peguei as minhas músicas antigas, viu? E tô revisando algumas palavras que eu falei, porque a gente vai crescendo também, né? A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. E eu acho tão bonito aprender, cara. Eu acho tão lindo. Eu tenho um amigo meu chamado Marcelo Dantas, que ele faz... um cara muito famoso, ele faz museu e tal. Ele me levou para fazer a trilha de um museu em Tulum, no México. Eu falei, tem grana? Ele falou assim, não tem, mas a viagem é maravilhosa. Eu fui. E ele, cara, um dia ele tá em Tóquio, agora ele tá em Dubai, fazendo... Eu falei, Marcelo, o que você... Como é que é a sua vida? Ele falou assim, porque eu vivo. Então, eu com quase 60, eu vou dizer para vocês, eu vivo. E eu não e tem o papo do etarismo também, né? Eu tenho quase 60 e a galera tá fazendo muita trilha, eu não tenho medo de envelhecer, não. Eu acho tão bonito, cara. Eu quero ter um exoesqueleto assim, compor e cantar. E muita gente quer se aposentar, né? Eu não quero me aposentar. Eu quero ficar com a bochechinha vermelha. Quando eu jogava bola, sabe que a minha mãe me dava uns tapas, que era para chegar 8, chegava 10 horas em casa. Quando eu crio, ou mesmo quando eu estou dando essa entrevista, falando, eu fico eu gosto de viver, ficar com a bochechinha vermelha, feliz, né? E só para terminar, antes de vocês fazerem alguma pergunta, que eu não paro de falar. Eu tenho algumas agora, depois dessa fala. Tudo bem, eu vou ficar quietinho agora, eu juro que eu respondo, mas isso é muito bonito que eu vou falar, Carol. Fala. Nós somos uma floresta, o ser humano é uma floresta. A gente, tudo que é vivo no planeta Terra, tudo que é vivo, não é igual. Mesmo os irmãos gêmeos são diferentes. Sim. Entendeu? Então isso é a coisa mais bonita que tem. Quando eu vou fazer algum curso de trilha ou falar alguma coisa, eu falo para galera, não fiquem com medo de pensar besteira diferente do normal. Porque você é único. Então, se você quiser fazer um show com 3 salsichas e um quibe assado, faz! Aliás, é uma boa ideia. Eu acho que eu vou fazer um disso aí. Pronto, olha lá. Daqui a pouco você vai, Roberta. Mas, André, fiquei agora te ouvindo. Primeiro, pensei assim, na quantidade de referências, né, que você traz. Não só, né, a quantidade de produções, temas, ritmos, instrumentos que você trabalha, mas também de referências mesmo, né? E como isso te fez uma pessoa aberta, né? Aberta, que consegue lidar com as mudanças do tempo, dialogar, né, com o contemporâneo. E aí eu fiquei pensando assim, o que o André lê, sabe? Escuta, assiste, porque realmente é talvez uma meta, né, de vida, né? Seguir aberto e muito bem, com crítica e se reinventa. Então, assim, fiquei pensando agora, te ouvindo, assim, o que você escuta, quem você está escutando, está lendo, está vendo? Então, é muito... em relação à música, é muito engraçado. Quando eu namorava com a Ana, né, ela fazia faculdade de cinema, Ana Mulaerte, né, maravilhosa. Ela fazia faculdade de cinema e a gente resolveu ir morar junto, né?
E ela tinha um monte de LP na época, né? Cassete e tal. E aí, quando eu fui morar com ela, eu cheguei lá e não levei um LP e um cassete. E ela falou assim, você não tem nenhum som? Eu falei, eu não escuto música. Ela não acreditou. Ela não acreditou. Achou um absurdo. Achou um absurdo. Carol, eu sou Obelix. Sabe o Asterix e Obelix? Uhum. Eu nasci no caldeirão de som, cara. Então eu não consigo ouvir. Eu só escuto coisa estranha. Entendeu? Por Tipo exemplo? música vozes búlgaras. Aliás, quem estiver ouvindo aí no chat aí, coloca lá, o Mistério das Vozes Búlgaras, por exemplo. É maravilhoso. Não sei se vocês conhecem o Mistério das Vozes Búlgaras. Nunca ouvi falar. É um coro de... Então, coloca lá depois pra você ver. Pode falar palavrão. Né? É do caralho. A Mistério das Vozes Búlgaras, por exemplo. Boa. Eu escuto coisa... porque é estranho. É maravilhoso. Depois coloca pra você ouvir, que você vai ver como é lindo. Eu gosto de Stravinsky, por exemplo, que é um compositor russo. Claro. E é estranho, não é uma música pra você. É uma música que te incomoda. É que nem sushi, por exemplo, né? Quando você vai comer sushi ou sashimi, não é de primeira que você gosta, entendeu? Então você vai a primeira, não gostei, depois você vai. Eu só gosto de coisa esquisita, de música. De literatura, eu acredito. Aliás, eu vou contar a história do meu pai agora. Eu sou o único religioso dos abujanras. Não tem nenhum abujanra religioso, é todo mundo ateu, tá? E eu sou do candomblé há mais de 20 anos. Antes do candomblé era de Umbanda. E antes da Umbanda eu estudei tudo que você possa imaginar. Era cabala, é evangélico, é taoísmo, é budismo em japonês, tudo. E o meu pai falava, Andrezinho, por que você curte esses negócios? Eu falei, pai, porque eu gosto, não enche meu saco, eu preciso me conectar a alguma coisa fora. Eu sou muito fora da casinha, eu preciso me grudar em alguma coisa, né? Até chegar no candomblé. O candomblé é a coisa que eu mais amo, assim, eu sou apaixonado pelo... Eu estou há mais de 20 anos no candomblé, né? Então, assim, é a coisa mais linda do planeta, é a religião que eu amo, que eu me conectei, que eu gosto, pronto, né? Mas a história que é maravilhosa é que, como eu acredito em tudo, eu acredito em fada, eu acredito em duende, acredito em alienígena, acredito em energia, acredito em tudo, eu acredito, eu acredito. Então, as coisas que eu mais leio, viu, Carol, elas são coisas física quântica, dadaísmo, eu leio tudo. Coisas... eu leio coisas mais, às vezes, até técnicas de música, e leio coisas futuristas, leio coisas... sabe, como foram feitas as pirâmides, né? Sabe, você gosta dos mistérios do mundo, né? Assim. Eu gosto porque eu acredito que que a beleza não é o que a gente vê. A beleza é o que a gente não vê. Quer dizer, as coisas que não existem, elas vão existir. A gente está falando aqui, você mora no Rio, está aqui em São Paulo, lá na Vila Mariana com a Roberta, a gente está se conversando aqui. Imagina se você consegue ir para o passado e falar com o seu tataravô, que um dia você ia estar aqui falando com o André Abujanra. Meu, não existia nem TV. Então o cara ia falar, você tá... Então, quer dizer, as coisas que não existem hoje, elas vão existir. Por isso que as coisas... a gente tem que parar de achar que as coisas que existem só são as coisas que a gente vê. As coisas que a gente não vê existem também. Então, as perguntas música eu não escuto nada, só coisa esquisita. Vozes búlgaras, não, eu estou organizando a lista. Vozes búlgaras. Vozes búlgaras é demais. É o mistério das vozes búlgaras. Mistério das vozes né? búlgaras. Tem uma banda pop que se chama Balkan Beatbox. Uau, meu, é maravilhoso. Balkan, BBB, não é BBB de Big Brother Brasil, não. Sim. É Balkan Beatbox. Esse som é um som assim que quando eu ouvi, eu estava em Portugal, eu comecei a escutar. Tem uma banda de rap dos anos 90 que chama Das FX. Adoro. Você conhece Das FX? Essa eu conheço. O Das FX, tá quando eu escutei a primeira vez... outra pessoa com gosto esquisito aqui. Essa o gosto também é um pouquinho esquisito. Não, mas esquisito. o Das FX é demais, porque os caras cantam um rap meio jamaicano, muito rápido.
É uma coisa Pegada maravilhosa das diferente ofertas. também. Então é isso. Então de música é essas coisas estranhas, de literatura é tudo muito maluco mesmo, né? E a história do Física meu pai, que eu vou contar, quântica. física quântica eu amo, né? A história maravilhosa do meu pai, um dia eu vou muito em festa de candomblé, ele fala, você vai lá no terreiro hoje, quando ele era vivo, né? Eu falei, vou, paizinho. Ele me chamava de Andrezinho, né? Então, eu não acredito nessas coisas. Eu falei, pai, eu sei que você não acredita nessas coisas. Mas por que você vai? Porque eu acredito, eu gosto. Você posso? Posso? Ela falou, claro que pode. A vida é sua, estrague como quiser. Sempre falou assim. Ele falou assim, Andrezinho, eu não acredito em nada, mas faz um favor para mim. Fala, pai. Pergunta pro seu pai de santo qual que é o cavalo que vai ganhar o 7º páreo no domingo. Não acredito em bruxas, mas que ai, né? Um pouco. Exatamente, Meu pai era uma figura, cara. Era Muito essa a boa. história. Muito boa. Deixa eu contar outra história bonitinha para vocês. Meu pai, ele viajou com a minha mãe para a Alemanha Oriental. E eu devia ter uns 9 anos, 8 anos de idade. E ainda tinha o muro de Berlim, né? Então ele falou, Belinha, eu vou para a Alemanha Oriental. Se eu não voltar daqui a 4 dias, você liga para o consulado. Aí meu pai foi e não voltou. A minha mãe estava ligando, meu pai chegou com 2 malas gigantes assim. Ele falou, e uma mala estava cheia de livro russo de teatro. E na outra mala tinha um monte de disco russo. Aí minha mãe falou, Abujan, Antônio, por que você trouxe esses livros? Porque são livros de teatro. Mas, Abujan, Antônio, são livros em russo. Você não lê russo. Mas são maravilhosos. E esses discos? Esses discos são pro Andrezinho. Tá bom. Trouxe os discos. Eu menti que não escutei nada. Eu escutei muito disco russo quando era pequeno. Por isso que lá no Karnak, minha banda, Carol, que eu quero que você conheça, eu falo em russo falso. E meu russo falso é tão bom que até os russos acham que o meu sem mito não dá para entender nada. E aí eu falo russo por causa disso. Aliás, é a primeira vez que eu estou falando isso ao vivo aqui, que meu russo falso ele é tão bom que ele é quase verdadeiro. Quase comunica. Quase. Eu fui para a Rússia 2 vezes já, né? Uma vez, e eu falo esse russo lá com eles, né? E eles morrem de rir, porque eles falam, cara, não dá para entender nada, mas parece muito, sabe? Muito bom, muito bom. E Abu, você que atua, você que compõe, escreve, toca vários instrumentos, eu queria entender com você qual é o papel da arte, né, para a sociedade. Eu acho que a gente pode falar de uma sociedade brasileira machucada, né, que tem passado por percalços muito grandes, mas assim, eu sempre comparo aos cubanos, né, porque nós somos também um povo que sorri, né? E aí eu queria entender com você onde entra a arte nisso tudo, nesse papel de reflexão, nesse papel de emancipação. Onde entra o artista aí, hein? Para mim, na pandemia aconteceu uma coisa muito louca. Eu fiz bastante live, né? E essa galera aí que não é da gente, que não é do nosso time, fala que o artista não serve para nada, né? Mas no fundo a gente é um alimento. Na pandemia eu colocaria os médicos, os enfermeiros, os serventes no top da linha, assim. E depois os artistas, a gente passou alimento para essas pessoas. O artista, eu gosto muito de falar isso. Eu transformo, já que vocês já estão sabendo como é que a minha cabeça pensa um pouco, o artista serve para transformar o invisível no visível, né? O Paul McCartney, quando escreveu Yesterday, ele acordou e falou, essa música não é minha, de tão boa que é. Eles tiveram que fazer... Ele chegou pro George Martin e falou, cara, eu fiz essa música? O George Martin falou, fez. Aí eles tiveram que fazer para ver se alguém tinha feito essa música. Não era dele mesmo. Ele transformou o Yesterday, né? Do invisível para o visível. Olha que coisa mais linda, não é? É muito bonito você transformar uma coisa que não existe em coisas que existem. Então, essa coisa que você fala muito, que dá até dor no coração, né? Eu moro aqui na Santa Cecília, então eu passo ali na Amaral Gurgel, eu vejo um monte de morador de rua, e eu vejo aquilo lá e eu falo, cara, não é normal
Não é normal o ser humano viver assim. Não é normal. E aí fala... E as pessoas não entendem muito o que é o comunismo, né? Eu não acho que o comunismo seja... também foi uma coisa deteriorada, mas, meu, é tão bonito, o ser humano é igual. Tem uma música do Arnaldo Antunes, meu amigo do coração, que chama Saiba. Ela é tão boa que ela é minha, né? É dele, mas eu finjo que é minha. Porque é minha, porque, meu, essa música... Você conhece essa música? Saiba, todo mundo foi nenê. Cara, amo essa música. Essa música é linda. Sim. Meu, essa música é linda, porque, meu, a gente o ser humano é igual, cara. Então, eu não tô falando para todo... vão roubar o seu Chevette, vão roubar... Não, mas, cara, seria tão lindo que todo mundo pudesse comer, pudesse tomar banho, pudesse ter vida. E a gente está num momento agora do Brasil que a gente não pode, né? Não pode, isso é proibido, né? E essa falta de empatia e essa coisa da esses caras não trabalham. A pessoa que é rica, muito rica, tá pouco se fudendo com todo, né? Não acredita que existe, né? Uhum. Então, mas voltando à arte, a função do artista é trazer o invisível para o visível, né? É trazer trazer a verdade sobre as joias, é trazer o amor, é trazer as coisas bonitas que o ser humano tem, cara. Né? A gente tem coisas lindas. Então essa é a função do artista. Eu acho que é muito complexo. A pergunta é dificílima. Todas as suas perguntas são horríveis, porque são difíceis de responder. Ai, Abu! Mas horríveis... Mas olha que lindo. Meu pai falava uma coisa para mim. Ele falava assim, o amor é horrível. Por quê? Porque é a única coisa que não tem regra. Que coisa linda. De repente você se apaixona por uma cubana, você vai para Cuba, cara. Eu mesmo me apaixonei por uma esposa minha que morava em Curitiba. Eu consegui morar 4 anos em Curitiba. Olha que maluco que eu sou. Olha só. Tá vendo? Sim. Não, Abu, você falou, né, que as coisas que foram essenciais na pandemia eram esses serviços básicos, né, de limpeza, saúde e arte. Eu também concordo. Eu acho que faz parte do que é essencial à vida, né? Total. Sempre falo para que a gente precisa ser prático quando podemos ser poéticos. E aí eu fico pensando, para além, você já deu vários caminhos de como produzir, né, de onde vem a inspiração, mas mais pensando assim, né, em termos de políticas culturais, né, como é ser um artista no Brasil de hoje. Eu sei que é diferente, né, para um artista iniciante, para alguém já consolidado, mas o que você acha, né, que é necessário em termos de dicas ou também em termos de políticas, né, culturais, né, como é que é esse Brasil dos sonhos, assim, né, para um artista e produtor cultural, assim, como você, o que você imaginaria, né, se você pudesse pensar, às vezes, uma política pública para a cultura. Se você tivesse a caneta, Abu, o que você faria? É tipo isso que ela quer saber. Um pouco isso. Antes de eu falar do que eu faria se eu tivesse a caneta, eu vou falar uma coisa importante que as pessoas falam assim, esse cara aí faz muita coisa, ele é muito maluquinho, não sei o quê, ele vem de família rica. Família rica nada, como eu falei, meu pai jogava em cavalo. Meu pai era um puta louco. Entendeu? E meu pai falava assim, cara, você quer fazer peça de teatro, meu? E ele falava isso pros alunos dele, pros atores dele, todos os atores dele amam eles, né? Ele falava assim, cara, faz na mesa pra sua avó uma peça, faz Hamlet pra sua avó na mesa, não espere nada. Aí falam assim, mas a gente tem que ter dinheiro pra fazer. Não, se você sabe que você quer ser ator e você não tem um puto, vai trabalhar no McDonald's, vai cuidar de criança, mas não deixa a sua arte ir embora de você. Essa é a primeira coisa, Carol, das pessoas não desistirem nunca. Se você quiser ser astronauta, pra você ter uma ideia, eu quero pular de paraquedas. Eu não posso, porque eu tenho mais de 120 quilos, né? Então eu tenho um cagaço danado, mas eu vou pular um dia se eu conseguir emagrecer. Eu amo, e vou te falar, eu tenho quase 60, eu sei pular, eu sei fazer salto ornamental até hoje. Entendeu? Olha. Eu gosto. Se tiver salto ornamental para
idosos, eu vou participar um dia. Então, assim, não tenho... Essa é a primeira parte. Agora, se eu tivesse a caneta, e eu não tenho, e talvez acho que eu nunca vou ter, também não quero ter, eu faria uma coisa assim, cara, tem muita... Essa coisa do Paulo Gustavo é muito legal, né? Do Almir Blanc, né? Eu faria isso demais, ser superlativa essa história, né? Eu mesmo não tenho muito talento, eu vou falar para você, Carol, talvez a Roberta conheça, eu tenho um projeto chamado Omindá, que que chama a União das Almas do Mundo pelas Águas. É um trabalho que eu fiz em 15 países. 15. Eu gravei com a Orquestra de Praga. Eu gravei com as vozes búlgaras. Eu fui para Tóquio. É uma obsessão antiga. Desde 1990. E aí você fala, pergunta para mim, como que você fez isso, André? Pergunta. Como você fez isso, André? Eu peguei todo o meu dinheiro dos direitos autorais de trilha sonora, Castelo Rá-Tim-Bum, Telecurso Segundo Grau, gastei tudo, eu mesmo, do meu bolso. Eu não fui Lei Rouanet, eu não fui em PROAC, por quê? Primeiro que eu não tenho talento para isso, nunca consegui. A única coisa que eu ganhei na minha vida foi um porta-bolo na escola, na festa da caipirinha, que eu acertei um dardinho lá, eu ganhei um porta-bolo. Eu não tenho talento. Tem gente que tem talento para fazer Lei Rouanet, para PROAC e tudo. Eu não, tudo que eu ganho, eu coloco na minha arte. Agora parei também, agora eu estou fazendo o meu trabalho dos elementos, eu estou tentando ver se eu consigo, porque eu também, 5 casamentos e não dá mais, então agora eu já provei que eu sei fazer, então agora eu quero que alguém me ajude. Tomara que esse governo melhore essa história, né? Mas assim, eu não sou uma pessoa muito boa por quê? Porque eu componho muito rápido. Aí essas coisas demoram muito, né? Né? Ao mesmo tempo, tem muita gente que não faz essência, só pega o dinheiro para poder fazer a arte. Então tem muita coisa ruim, porque é difícil conseguir, mas tem gente que consegue conseguir a grana para fazer alguma coisa. Que nem tem uma coisa no budismo que é muito legal. O cara tem R$1 e ele quer ter 100. Então, ele quer, até chegar no 100, ele fica lutando por isso. Quando ele chega no 100, ele não fica feliz com esse 100, ele quer ter 1000. Aí, o que quero dizer com isso? Você tem que ter primeiro a ideia. Ideia qualquer um tem. Agora, concretizar essa ideia é muito difícil. Primeiro, porque não tem incentivo do governo para isso. Segundo, porque você também tem que dar... Quanto mais velho você vai ficando, vai casando 5 vezes, você tem que dar comida para o seu filho, você tem que... Mas eu nunca desisto, eu nunca desisti. Então, assim, é claro, eu acho que esse caminho das leis, Paulo Gustavo, Almir Blanc, e se tiver, depois que eu morrer, André Bujanra, sabe? Depois que Chico César morrer, tomara que muitos... Lei Chico César, Lei Anitta, de música pop para as pessoas, sabe? Lei Cartola, eu acho que é por aí, né? Tem muita gente que está conseguindo uns dinheirinhos para fazer arte, né? Boa. E, Abu, a gente tem vários gêneros musicais no Brasil, né? Acho que deve ter quase para todos os gostos. A minha pergunta vai no sentido da diversidade desse Brasilzão de meu Deus. Você acha que musicalmente nós estamos bem representados, pensando nessa pluralidade de país que a gente vive? Então, teve uma vez... É uma pergunta maravilhosa essa. Eu falei que eram horríveis as perguntas, menti. Muito obrigada. Boa, melhorou um pouquinho. Tá. Vou me esforçar na próxima. Então. Não, porque essa resposta eu sei dar. Uma vez eu fui... o Marcos Frota tinha um circo. E ele me convidou a fazer a trilha do circo dele. Acabei não fazendo, mas eu fui para Recife. E lá no Recife eu tive um dia livre. E eu peguei um táxi. E eu falei pro cara, eu queria conhecer alguma música bem maluca aqui, porque eu sabia que tinha umas coisas loucas em Recife, né? Aliás, o povo de Recife é o povo mais maravilhoso musicalmente, porque eles não têm preconceito, eles escutam Nirvana, Zé Cabaleiro com Metallica e Frank Sinatra, para eles não têm preconceito, né? Aí o cara ele era o taxista, ele falou, eu vou te levar para Olinda.
ele era do maracatu rural do mestre Salustiano. Isso foi em 90. Uau. E aí eu entrei lá no lugar, no terreiro do Salustiano, tava ele lá, sem camisa, já tinha marca-passo. E ele me deu uma aula de maracatu rural, menina. E aí eu voltei de lá falando assim, cara... Isso antes do Karnak, né? Porque eu fui pro Egito em 92, 91. Sobre essa diversidade do Brasil, né? Cara, assim, pessoal, quem não foi ainda pro Maranhão, no São João do Maranhão, é uma manifestação artística mais bela. E olha que eu já viajei o mundo inteiro, né? Eu já fui pro Zimbábue, eu já fui... Aliás, tem uma história do Zimbábue linda comigo lá. Eu já fui pro Japão, já fui pra Rússia, já fui... Maranhão, artisticamente falando, é um dos lugares mais bonitos, mais prolíferos, mais maravilhosos artísticos que o Brasil tem. Recife, Salvador, Rio Grande do Sul também, né? A gente tem uma... Então eu acho que se a gente... Como tem o ICL agora mostrando a política, fora o que as pessoas, fora o sertanejo, né? Cara, se a galera se aprofundar, é a coisa mais rica do universo, do mundo. E não é porque eu sou brasileiro, não. Não é porque eu sou brasileiro. A diversidade que a gente tem no Brasil é maior do que qualquer lugar do, sei lá, entendeu? Tem o Bela Bartók, né, na Hungria, que tem umas coisas malucas na Arábia, tem umas coisas, mas a diversidade que o Brasil tem artisticamente, galera, coloca aí no Google aí, eu vou falar rapidinho, metralhador, ó, maracatu rural, tambor de crioula, Nossa, tambor de crioula tambor de crioula no Maranhão, quando a primeira vez que eu vi, parecia que eu tava, eu falei assim, eu não quero mais sair daqui. Era um transe, uma das coisas mais lindas que eu conheço, entendeu? Existe tanta coisa bonita no planeta, sabe? E no Brasil, então, graças a Deus que eu sou brasileiro. Aliás, me mandaram para cá para eu, sei lá para quê, para misturar tudo isso. Para mostrar pro ICL hoje. Para misturar tudo isso. E eu misturo mesmo, eu misturo mesmo. Entendeu? Eu gosto mesmo. E eu tenho uma banda punk, né? E eu tenho um disco meu que chama Mafaro. Mafaro, na língua Harari do Zimbábue, que eu tive lá, quer dizer alegria. E é justamente isso, sabe, Roberto? Os africanos lá no Zimbábue, eles tinham o Magabo, que era um grande ditador, filho da puta pra caramba, que ficou desde os anos 80, morreu agora. Mas o Zimbábue, cara, é um lugar que é muito maravilhoso, as pessoas são muito cultas. E a música de lá é maravilhosa. E eles estavam no meio de uma... Não tinha comida para comer, não tinha água, não tinha nada. Eles tinham um embargo econômico da Inglaterra, então não tinha nada. E à noite tinham festas e estava todo mundo dançando feliz. Eu estava com o Nelson Aires, o maestro, né? Ele estava lá também. A gente ficava brincando que a gente não sabia onde estava o da música, né? A gente não sabia nada. E aí eu fiz um disco chamado Mafaro, que quer dizer alegria. Não tem água para beber, nem comida para comer. E eu vejo felicidade em você. A gente é muito maravilhoso, cara. A gente é muito maravilhoso. Se a gente tiver comida para comer e água para beber e poder viajar de avião, todo mundo, sabe? E fazer faculdade, e fazer esporte, e todo mundo. E é possível, pessoal. É possível. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Aquela passagem de R$200, hein? Aproveitando que você falou sobre isso. Eu também estou esperando aquela passagem de R$200. André... Aliás, eu ia para o Rio amanhã, custa R$3,5 para ir. Assim, né? Uma loucura. Mas também você tá aí... É porque é o sentido, ó. É fácil ir no feriado para São Paulo, porque tá todo mundo querendo ir pro Rio. Esse é o... O pulo é esse. Tô brincando. Mas, André, acho que você não vai querer me responder, mas ouvindo um pouco, né, sobre diversidade, sobre esse cenário musical brasileiro, né, muito homogêneo, né, sertanejo, né, e isso da indústria musical, eu queria entender primeiro como você se define, se você se define, né, musicalmente, e como você se define. E, né, nesse cenário de muita massificação musical, como se você recebe, né, e quando recebe, como você lida com as críticas, né? Tendo em vista que você nada um pouco contra a maré, assim, né? Da indústria musical
mainstream, né? Usando essa palavra, ou hegemônica. Essa sim é uma pergunta horrível. Ah! Tá? Essa sim é uma pergunta horrível. Alguém tem que fazer, como diz, né? Alguém tem que fazer as salsichas, assim, né? Então, como eu me vejo hoje, é engraçado. Quando a criança tem 2 anos e o pai fala alguma coisa, ela não entende, né? As coisas. Hoje eu me entendo, porque eu já tenho quase 60, então hoje eu me vejo como uma floresta, entendeu? Eu descobri que eu sou uma floresta, eu sou individual. Então, eu queria ser o Tom Waits, mas o Tom Waits é uma floresta que nem eu. Então, provavelmente se o Tom Waits me conhecesse, ele ia querer ser o André Bujan. Então, eu me considero... não é convencimento. É bonito você ser uma floresta. Eu sou uma floresta, eu sou um barulho. Então, eu me considero um artista, puramente um artista. Eu gosto de ser ator, entendeu? Eu já dancei com a Denise Stoklos, mano. Eu já dancei no palco. Eu fiz a trilha de um espetáculo dela e ela falou pra mim na estreia: a última música você vai subir comigo e vai dançar. Eu falei, mas eu não sei dançar. Ela falou, vai dançar. Eu faço o quê, Denise? O que você quiser. E aí eu subi no palco, eu fiz o que quis, as pessoas amavam, achavam que a gente tinha ensaiado 12 anos para fazer aquelas danças e cada vez era de um jeito. Então eu sou um artista. Eu não sou um artista, eu sou uma floresta. E eu não sou uma pessoa, eu sou um barulho. Então essa é a primeira resposta. A segunda resposta é, qual que é a pergunta? Como que eu ganho? Como é que é Como o lidar que... com as críticas, se você recebe, tá. como lida. Bem, eu sofro muito. Eu sou taurino, com ascendente em câncer. Eu sofro muito com crítica. E o artista que fala que não sofre é mentira. Entendeu? E eu já fui muito gordão e sempre sofri bullying por isso ser gordão. Então eu sofro com crítica, sim. Sofro, mas, cara, eu já fiz 80 longas, né? Então quando o cara fala assim, eu não gosto muito do seu trabalho. Qual trabalho? De trilha sonora, de banda punk, de banda pop que nem o Karnak, de banda esquisita que nem o Mulheres Negras, ou meu trabalho de música eletrônica é o Fat Marley? Cara, entendeu? Eu já fiz tanta coisa que o cara agora pode criticar, porque você não sabe fazer show com bolinhas de sabão. Então eu vou fazer um show com bolinhas de sabão e tudo bem. Então eu tô lidando, ultimamente eu tô lidando bem com as críticas. E o carinho que eu tenho também, né? O carinho que eu tenho com as pessoas, não só por mim, mas pelo... Meu pai foi uma pessoa muito famosa, então também o luto do meu pai é uma coisa muito difícil, porque ele tá vivo, né? Então qualquer lugar que eu vou, batem nas minhas costas e falam assim, eu amava seu pai. E aí, durante alguns anos eu fiquei puto, mas agora não, eu fico feliz. Porque meu pai foi do caralho mesmo, e meus filhos estão aí também, e eu sou do caralho mesmo. Então, meus filhos também são artistas, então os filhos dele também estão fodidos. É lindo, cara, é lindo. É muito lindo, na verdade. Eu estou emocionado de falar com vocês, sabia? A gente está muito feliz em falar foi com ótimo. você, André. Que legal. Uma delícia. Olha só, querido, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você falasse do seu curso aqui no ICL, por favor. O meu curso é o seguinte, eu fiz um curso, eu fiz um curso de trilha sonora, chega a ser lúdico, sabe? Porque ele não é para compositor de música de cinema. Ele é um curso que tem muito a ver com criação. Então, tem muita gente que faz o meu curso, que é editor de vídeo, que é bailarina, que é cantor. Porque claro que tem algumas coisas meio técnicas lá do meio para o fim, é óbvio. Mas é um curso muito lúdico sobre criação, como que se cria, né? E eu explico muito essa coisa de que o ser humano ele é único mesmo, né? Então, tem uma coisa que na pandemia me assustou um pouco, que eu sempre fui um cara muito otimista, sempre acreditei na diferença, mas tem uma coisa que, além da diferença, não é só ser diferente que ajuda, mas a incompatibilidade estraga tudo, né? Só que eu estou no planeta ao mesmo tempo que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. É incompatível comigo, né? Então eu vou falando, é aquela coisa sobre a arte, né? O que eu faço como arte é trazer o invisível para o visível. No meu curso eu tento fazer a pessoa... se ela quer ser cozinheira e ela vê meu curso, ela vai se divertir. Porque eu acho que ela vai aprender a cozinhar. Ela vai aprender pelo lúdico da arte que eu faço,
é isso que eu estou tanto falando desse meu curso aí. Então tá aí. Queria agradecer o ICL, né? Maravilhoso eles deixarem eu botar esse curso para vocês. E eu queria vender o meu peixe, pode? Vai. Isso aí, conta a agenda, tudo. Assim, ó. Dia 9 agora. 30 anos da banda Karnak no Blue Note. Às 8 e às 10h30, às 8h30 e 10h30 da noite. Dia 6, hoje. Tá no meio do espetáculo, começou. É um espetáculo do Tolstói, que o pessoal dos Fudidos Privilegiados, a Rose Abdala, está estreando hoje, lá no teatro... esqueci o nome do teatro. Laura Alvim, Teatro Laura Alvim. Você conhece, né, Carol? Claro, lá no Rio de Janeiro. Então tá lá. E dia 14 vai estrear... Aliás, eu tenho no currículo um negócio maravilhoso. Meu currículo começa assim. Júlia Lemertz, primeira namorada. Ó. Eu tinha 7 anos, ela não lembra, nem eu lembro, mas ela foi minha primeira namorada, né? Parece que namorada. Pra botar no currículo. Ela é maravilhosa. Ela é minha irmã, minha amiga, minha irmã. A mãe dela, Lilian Lemertz, uma das maiores atrizes brasileiras, ela era a melhor amiga da minha mãe, né? Então, vai estrear uma peça chamada A Tempestade, do Shakespeare, direção do Aloysio Abranches, que é um cara que eu fiz alguns longas metragens, fiz Copo de Cólera, né? Então, dia 14 estreia essa peça no Teatro Poeira, da Marieta e da Andréa Beltrão ali no Botafogo. Fora isso, eu queria agradecer vocês e falar que eu estou muito feliz de dar essa entrevista. E eu, por mim, ficava aqui até amanhã, mas não pode, né? A gente também ficaria aqui, ó, horas Adorei. E horas. Acho que com também. Uma cervejinha eu ficaria. Porque hoje, Carol, é quase sexta-feira, véspera de feriado. É verdade. Carol, dia 14 vai lá no Poeira, Vou sim, viu? Pode deixar. Pode deixar, é pertinho da minha casa. E olha que lindo, a Luísa Lemertz, que é a filha dela, tá em cena. É a primeira vez que elas vão contracenar juntas. É muito emocionante, é muito bonito. O espetáculo é muito bonito, modéstia à parte. A música nem tanto, mas o espetáculo é legal. A música deve ser incrível, como sempre. Andréa Bujanra, que prazer falar com você. Tava com saudades. Obrigada, viu? E manda um abraço pro Cauê. Você, assim, eu também, que você é. Não muda não, tá? Não vou mudar. Adorei. Prazer mesmo. Pessoal. Beijo. Obrigado, tchau. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite. É isso, né, Carol? Que delícia de papo, André. Gente, eu achei que ia ficar mais nervosa. Nada. Adorei. Você tá no ICL, você tá em casa. Que loucura, Fica né? tranquila. É muito louco, né? Adorei. Bom, né? E aproveitando que o Abu falou do curso dele, eu queria lembrar que o ICL é um veículo 100% independente, aqui não tem monetização, aqui não tem patrocínio. Por isso que a nossa comunidade é que faz o ICL. A gente, nessa Semana da Independência, a gente está com vários bônus super especiais para você que quer participar da nossa comunidade. A gente tem uma placa de membro de honra do ICL, a gente tem o livro O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba. Esse livro é do Eduardo Moreira. E temos também o livro Elite do Atraso, do Gessé Souza, autografado. Mas olha só, esse bônus só vale até sexta-feira, portanto, só nessa Semana da Independência. Vem se juntar à nossa comunidade, porque é a nossa comunidade que faz o ICL crescer, que faz o ICL ter esse jornalismo corajoso, ativo e independente, Carol. Sim. Porque com independência a gente pode falar sobre tudo. Sim. Tudo que nos incomoda, Sim. sem amarras, de uma maneira muito clara. E você pode levar a reflexão legítima, né, para nossa audiência. Você sabe disso. Verdade. Aproveita e conecta com o feriado de amanhã, né? Que todo mundo descanse, divirta, que não participe, né, das ações que vão acontecer amanhã. E é isso. E olha só, amanhã tem Sinapse, tá? O programa tá gravado, amanhã às 7h30 da noite, ó. Não vou dar spoiler, mas o programa tá muito legal. A gente tá discutindo bem se... Será mesmo que a gente precisa comemorar esse dia 7 de setembro? Sim. Não perca o Sinapse amanhã às 7h30 da noite. Que independência foi essa? Obrigada, querida. Tchau. Obrigada a você. Foi um prazer. Estar ao seu lado, lutar ao seu lado, sempre porque bom. Mulheres negras decidem. Verdade. Isso aí, gente. Beijo. Boa noite. Tchau.
Confira a programação desta quinta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. 7:30 da noite, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Aqui no ICL, a gente tem alguns valores que são inegociáveis. O primeiro deles é a independência. Independência política, independência partidária, independência ideológica. O ICL não está a serviço de nenhum projeto pessoal. E quando a gente fala isso, a gente quer dizer isso. O segundo valor inegociável é a postura crítica e de denúncia que a gente tem todos os dias, sem medo, mas com responsabilidade. O terceiro valor, também inegociável, é o combate às desigualdades. Viver num dos países mais desiguais do mundo traz para nós essa responsabilidade de todos os dias cumprir o nosso papel para mudar essa realidade. O ICL vai seguir firme na guerra pela verdadeira independência jornalística, fazendo jornalismo de verdade. Essa guerra não é fácil, mas com seu apoio resistiremos. Para ajudar, é só você se tornar membro ou membra dessa comunidade, porque aí, além de estar contribuindo para o nosso jornalismo seguir totalmente independente, você vai ter acesso a mais de 200 cursos com os melhores professores e professoras do Brasil e do mundo. Durante a Semana da Independência, ao se tornar membro, você vai ganhar presentes incríveis do ICL. Aproveite e acesse agora o site para ver esses presentes e conhecer também todos esses cursos que são oferecidos. Vem com a gente mudar o Brasil. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente, fazendo parte do ICL.